Boa tarde, professor. Boa tarde, turma. Nossa dupla é composta por Daxo Cardoso e o Eric Oliveira. Nós vamos abordar sobre o tema Movimento Ambientalista e Desenvolvimento Sustentável, um breve histórico, do professor Sérgio de Matos Fonseca. Tá? É, Tudo inicia no pós-Segunda Grande Guerra, né? Quando o homem ele toma conhecimento que ele poderia sim ter acabado com tudo o que existe no planeta, né? Tanto as espécies vegetais, animais, inclusive o próprio, né? E após as grandes explosões de Nagasaki e Hiroshima, a Europa ela começa um movimento de manifestação contra o uso da energia nuclear, né? Em virtude das consequências desastrosas que poderiam ocorrer se o avanço continuasse de uma maneira desordeira, né? Antes desse início pela Europa, não os únicos relatos que se é observado com relação a meio ambiente, sustentabilidade, desenvolvimento, era apontados por os antigos filósofos, né? E em sua maioria relatos individualizados e com variações sobre o tema Deus, natureza e etc. O movimento ambientalista. O pensamento ambiental vem sendo expresso ao longo da história do homem, principalmente pelos filósofos e teólogos, a exemplo de Francisco de Assis, o santo ecológico. Segundo Herculano, remotam ao século XVI, os primeiros questionamentos do homem sobre o meio ambiente, com as grandes navegações e a ampliação das fronteiras mundiais para novos continentes, contrapondo a cultura e a civilização europeia aos costumes e à relação com o meio ambiente dos habitantes do Novo Mundo. A Carta de Pero Vaz Caminha ao rei de Portugal, no ano de 1500, é um dos marcos dessa dicotomia ambiental. Com a Revolução Industrial e Científica, no século XVIII, estabeleceu-se definitivamente um divisor de águas entre a sociedade do homem desenvolvido e sua cultura peculiar, em contraponto dissoante à natureza. O surgimento de uma ideologia consumista nas linhas de produção capitalista deu origem às primeiras reflexões quanto à atuação danosa do homem sobre a natureza. A partir do início dos testes nucleares e as explosões das bombas atômicas sobre o povo japonês, próximo à metade do século atual, é que surge e se organizam os primeiros ambientalistas, chamados alternativos, procurando mostrar ao mundo a possibilidade de estar sob o comando de malucos poderosos que poderiam explodir o planeta por conta de suas vaidades, somando a essas o quase extermínio da águia americana pelos pesticidas agrícolas, a crítica às desigualdades oriundas da sociedade de consumo, além do grande desenvolvimento da indústria bélica e dos estados autoritários, levaram ao crescimento dos movimentos pacifistas que compuseram o surgimento dos hippies, vertente mais doce até hoje surgida no movimento ambientalista. Outra corrente deste surgiu com os neomalthusianos, embasados na teoria do economista Thomas Hobbes, que em 1798 publicou um ensaio pioneiro sobre o estudo do crescimento das populações e, com isso, o afeto ao desenvolvimento futuro da sociedade humana. Propõe a necessidade do controle populacional, como forma de conter a degradação do meio ambiente e da qualidade de vida. Imputa-se a este pensamento a implementação em países subdesenvolvidos, nos meados dos anos 70. Com a pressão do governo da Suécia sobre a ONU por motivo do desastre ecológico da Baía de Minamata, no Japão, realizou-se em 1972 a Conferência de Estocolmo, uma reunião internacional sobre o meio ambiente. A partir desta surgiram mais duas correntes do pensamento ambientalista, os zeristas e os marxistas. Os zeristas, servindo-se da trincheira do Clube de Roma e com as armas fornecidas pelo relatório de Midas sobre os limites do crescimento, propõem um crescimento zero para a economia mundial, respaldados em projeções computacionais sobre o crescimento exponencial da população e do capital industrial, como ciclos produtivos, resultando em ciclos negativos representados pelo esgotamento dos recursos naturais, poluição ambiental e a fome.
Assim previam o caos mundial em menos de 4 gerações. Já os marxistas, embasados na contribuição no mesmo ano de Goldsmith e o Manifesto pela Sobrevivência, atribuíram a culpa ao sistema capitalista e ao consumismo da ideologia do supérfluo, provocando a banalização das necessidades e a pressão irresponsável sobre o meio ambiente, obtendo como subproduto do crescimento industrial a degradação ambiental. Os marxistas franceses, à mesma época, propõem a mudança do modo de produção e consumo, fundamentados em uma ecologia com ótica socialista, que abandone a produção de gases, pela produção de bens necessários, transformando o trabalho árduo em trabalho criador, reduzindo este para aumentar o lazer cultural e a relação ecológica do homem com o meio ambiente. Com uma visão universal e baseados em uma compreensão ecológica do planeta, os fundamentalistas deixam de lado o antropocentrismo em nome de uma interpretação ecocêntrica, onde a Terra é um enorme organismo vivo, parte de outro universal, e maior, onde o homem é uma das formas de vida existentes, não possuindo assim qualquer direito de ameaçar a sobrevivência de outras criaturas ou o equilíbrio ecológico do organismo. Para James Lovelock, a Terra é Gaia, nome que dá ao planeta capaz de reações contrárias às agressões humanas. Segundo nosso entendimento, essas reações podem estar refletidas na redução da camada de ozônio em nossa atmosfera, o efeito estufa e o fenômeno El Niño. Os Verdes surgiram nas eleições de 1983 da Alemanha, com a proposta de ecologia social contra o consumismo provocado pela alienação das linhas de produção. Suas propostas visam a descentralização para o ativismo ambiental, a reação pacífica, a melhora na distribuição social da renda e de uma conduta ética em relação ao meio ambiente. Ou seja, uma economia verde voltada para as necessidades e não para o lucro. Complementando a amostragem, surge na atualidade os ecotecnicistas, os chamados ecochatos, cuja visão reducionista, otimista e imobilista acredita na solução dos problemas ambientais através do desenvolvimento científico e da introdução de novas técnicas. Com a retórica positivista, incorre numa visão fragmentada e tecnicista, desconhecendo o sentido holístico e ecológico da natureza. O desenvolvimento sustentável, né? O conceito de desenvolvimento sustentável, ela cada vez vem mais fluido a decorrer de quem esteja perguntando, né? Ou seja, cada um ela tem um ponto de vista e cada um tem um conceito pré-definido do que é desenvolvimento sustentável. Se pararmos e abordarmos qualquer tipo de pessoa que não tenha um conhecimento realmente específico, quando perguntarmos, ela vai nos dizer que o desenvolvimento sustentável ele é uma mistura de crescimento econômico com a preservação ambiental, ausência de poluição e etc, né? E essa temática de desenvolvimento ela ganhou força quando no final da Guerra Fria, ou no início da Guerra Fria, me desculpem, tanto os Estados Unidos quanto a ex-União Soviética, ao saírem da Segunda Guerra, debilitados, precisando ter um crescimento árduo, começou a tentar, né, deslocar a sua influência de seu modo de vida, de sua economia, de seu modo de existir. É sempre melhor do que a do outro. Aí surge o American Way of Life, né, que vem dos Estados Unidos, onde ele tenta implantar em todo o Ocidente, em modo de dizer que o estilo de vida americano é o estilo de vida a ser seguido, né? Tanto no industrial, tanto com relação ao meio ambiente, social, consumo, capitalismo, etc. E importando mais uma vez, né, que o que é contrário a mim é retrógrado, não presta, não funciona, etc. E assim foi realizada a grande exportação, né, disso pelos Estados Unidos para os outros países, né? Em seu âmbito, tentou-se fazer em todo o Ocidente, parte também do Oriente e etc. E um desses projetos, ele acaba caindo no Brasil. E por si, chegou a CEPAL, né? Que é a Comissão Econômica para a América Latina,
e ela propôs corte dessas relações, né, alegando que essas relações eram apenas virtuosas para um único lado e não num contexto global para todos, né? Como se fosse um pacto colonial em prol do desenvolvimento, esse tipo de coisa. E a CEPAL ela traz em si a alternativa de colocar na América Latina em si um desenvolvimento endógeno, né? Um desenvolvimento que fosse originado no próprio, vamos dizer, continente, dessa forma, né? Que visasse não apenas o desenvolvimento econômico, mas também sustentável, mitigador de pobrezas, etc., né? Em sequência, a ONU ela divulgou, através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, uma revisão do Índice de Humanos, que é o IDH. Ele avaliava o seguinte, que os estágios crescentes, né, relacionados ao poder aquisitivo não se compactuavam em todos os seus índices. Aí na análise com o Brasil que estava entre as 10 economias mundiais, ela aparece em 79º lugar nessa colocação de IDH. Então começa-se a refletir sobre o crescimento industrial sem limites estaria levando para a eliminação da miséria ou estaria em si criando mais miséria, né? Em seguida, uma ex-ministra da Noruega, ela publica um relatório que diz Nosso Futuro Comum. Esse era o título do relatório, onde a partir dessa expressão de desenvolvimento sustentável, ela começa a ganhar notoriedade, onde ela vem para uma reunião da ONU, que é a Rio 92 aqui no Brasil, e onde propõe o conceito de que ou a gente para atender a nossa geração e a geração futura, ou não vai haver geração futura do jeito que a gente está levando o meio ambiente, né? E em meio a essas discussões, o fato trouxe para o cenário mundial a problemática ambiental, propondo a mudança no teor do crescimento econômico e pecando muito na questão da desigualdade. Ainda ficou muita desigualdade de fora dessa questão, como se a pobreza ela não tivesse relação com a degradação ambiental, né? Porém, a gente começa a identificar, ou foi identificado, né, que os países desenvolvidos eles foram o grande foco gerador da poluição humana, né? Quando se ampliarmos o conhecimento de desenvolvimento sustentável, a gente incorpora danos ambientais provocados pela atividade econômica. Bem, em meio a muitas discussões, o fato trouxe para o cenário mundial. Em meio a muitas discussões, o fato trouxe para o cenário mundial a problemática ambiental, né? Propondo o quê? A mudança no teor do crescimento econômico, mas pecando na identificação da pobreza dos países subdesenvolvidos, como uma das causas da degradação ambiental, né? Porém, nos países desenvolvidos, o foco gerador dessa poluição humana, ampliando o conhecimento de desenvolvimento sustentável, ela começa a incorporar os danos, né? Começa a observar que os custos industriais que foram colocados nos países desenvolvidos e contra-se também os débitos para isso. Ou seja, aquele país de desenvolvimento, o país que é desenvolvido hoje, ele foi um grande gerador de poluição humana, né? Ou seja, você incorpora esses danos ambientais ao grande país desenvolvido hoje, né? E para checar o montante final, a gente observa que o desenvolvimento sustentável como um mosaico de entendimentos. Ou seja, o desenvolvimento sustentável ele precisa ser visto desde a continuidade do domínio imperialista sobre os países subdesenvolvidos, né? Isso precisa ser observado para tentar mitigar, ou como uma forma de relacionamento, ou de um novo relacionamento entre o homem e a natureza em si.